Ah, Roma Antiga, até hoje gerando frutos na nossa cultura, dá pra dizer que de certa forma o nosso mundo ainda segue fortemente seus moldes, mesmo mais de 1500 anos depois do seu fim. E mais do que ter propiciado centenas de estátuas de mármore que até hoje são usadas para povoar os avatares dos piores perfis que você consegue encontrar na internet, ela também nos deu pelo menos uma coisa que a gente pode considerar como sendo incrível, que foi a base histórica para esse livro que eu vou comentar hoje, que é Memórias de Adriano, da escritora belga Marguerite Yourcenar. Esse livro fantástico que reimagina, transporta a personalidade e a pessoa de um imperador romano para a literatura de um jeito sóbrio e com um certo rigor histórico. E o Senar ficou quase 2 décadas estudando e escrevendo até completar essa obra, que eu creio que vai agradar não só quem gosta de literatura, mas também quem gosta de história. Mas não é um livro didático. Sobre o que é esse livro aqui? Ele é escrito no formato de um grande diário, na verdade de uma grande carta, onde Adriano está passando seus ensinamentos para aquele que vai ser o próximo imperador de Roma, o jovem Marco Aurélio, que vai assumir assim que seu pai Antonino Pio sair do poder. E aqui Adriano vai falar sobre as suas experiências e as lições que a vida ensinou para que Marco Aurélio consiga partir de um ponto de vantagem, digamos assim. E é um livro escrito em um estilo extremamente pessoal, sem deixar de dar uma voz culta, intelectual e até filosófica para o Adriano, que vai narrar a história de Roma até então, vai falar sobre o peso que o cargo de imperador trouxe para ele, sobre essa dialética que existe entre civilização e barbarismo, enquanto ele vai relatar eventos pessoais, íntimos de sua vida, seus amores, as traições e suas inseguranças, sobre a morte que está se aproximando e como ele encara a existência que ele teve nessa terra. E o Senar ela não vai usar um fundo histórico para tentar recriar fielmente quem Adriano seria psicologicamente dizendo, como se ele fosse de fato um romano do seu tempo, preso no seu tempo, mas sim um romano preso no seu tempo que dialoga de forma universal sobre essas questões que o afligem. São as memórias e reflexões de um homem que sabe que logo vai morrer, e essa melancolia e nostalgia permeia toda a obra. Na verdade, essa é a obra, a melancolia e a nostalgia do Adriano. Um homem que Yourcenar ela cria aqui como sendo uma pessoa culta e extremamente falha, que gosta de meditar sobre o seu passado e comentar sobre as suas experiências nas batalhas, sobre o que ele acha de arquitetura e arte, música, estética no geral, e que vai comentar com Marco Aurélio como se fosse não só como um aprendiz, mas como um amigo. Ele vai aqui se debruçar sobre a sua vida amorosa, que foi extremamente turbulenta e cheia de altos e baixos. E ele vai tentar transformar essa ideia de governo, de governar em uma estética em si, mas sem romantizar, ainda mais sem romantizar as decisões difíceis que ele teve que tomar, mostrando que ser imperador é um peso muito grande para que um mortal consiga carregar. Segurar sobre os ombros um império que é tão vasto não é uma coisa fácil e não tem como você exercer esse papel sem cometer erros humanos e ficar marcado. E também se desapegar totalmente da ideia de que é possível você vencer como sendo imperador, vencer da sua forma mais absoluta e terminal. No sentido de que a história vai continuar depois que você morrer, depois que você partir, e não tem muito o que você pode fazer para prevenir no final das contas. Se em uma geração as coisas não ruírem, depois de 2 gerações, 3 gerações, eventualmente o mundo vai começar a rumar em direção à barbárie, ela só se posterga e nunca é totalmente exterminada. O que dá para contextualizar, né, com o período em que essa obra foi lançada, que ela foi lançada no começo da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial já tinha criado, além desse monte de corpos, uma descrença em relação à civilização, principalmente em relação à civilização europeia. E a Segunda Guerra Mundial sedimentou ainda mais brutalmente que o ser humano está sempre a um passo da barbárie e da violência sem sentido. E mesmo Adriano, como sendo quase um ideal humanístico, ele não é um ideal sem falhas. É um homem que tenta alcançar além do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele é limitado pelas bases da sua criação. Um personagem universal que filosofa enquanto ele fala de política, mas também falha enquanto ele atua como político. E esse Adriano criado pela Yourcenar é um personagem fascinante da gente acompanhar.
Seja ele comentando sobre batalhas passadas, sobre imperadores passados, seja ele falando sobre erotismo, seja a gente acompanhando os festins do qual ele vai fazer parte, cheios de carne e vinho, seja ele observando estátuas, comentando sobre poesia e música, falando sobre os preparativos que estão sendo feitos para depois que ele morrer, ele comentando sobre esse casamento do qual ele faz parte, que é totalmente sem amor nenhum, e o amor que ele encontra através do afeto de um amante. Inclusive, o período que ele vai descrever enquanto ele está no Egito é uma das partes mais interessantes e psicologicamente profundas do livro, pelo menos na minha opinião, que é quando o Adriano aqui, político, sai de cena para colocar o Adriano, ser humano, e o jeito que ele fala disso com o Marco Aurélio é tão sincero e comovente que o leitor ele se sente parte desse círculo de amizades de Adriano. A gente se sente como estando lá, lendo de fato algo que um amigo escreveu pra gente. E viajando um pouco aqui, dá pra gente até colocar o leitor como sendo um personagem desse livro. Quando a gente lê Memórias de Adriano, nós temos o ponto de vista do próprio Marco Aurélio lendo essas memórias. E isso nos coloca assim no centro desse círculo de influência e de amizade do Adriano. E essa que é a grande magia do livro, a gente conseguir presenciar tamanha intimidade sem nos sentir deslocado. Essa conversa íntima em primeira pessoa que Adriano tem com a gente flui extremamente bem, e é uma conquista estética aqui da autora que não tem como desdenhar. E eu aplaudo aqui o jeito que ela fez a gente se sentir como receptores desses ensinamentos que um imperador romano está passando para um sucessor. Bem, no caso ele não era mais imperador, mas isso é só um detalhe. Então é um livro que eu considero ele esteticamente soberbo, no melhor sentido da palavra. Talvez soberbo não seja a palavra certa, mas é algo de um floreio estético incomparável. É muito gostoso a gente acompanhar o Adriano viajando pelo Egito, pela Europa daquela época, as suas inebriações, indagações filosóficas. É muito curioso a forma com que a Yourcenar colocou esse personagem que não se transforma nesse sarcófago histórico maçante de ser revelado, mas sim uma disposição de ideias que se contrastam entre ideias atemporais e ideias totalmente presas a uma certa época. Adriano é, acima de tudo, um personagem fantasioso, um meio intelectual e artístico que ela parece ter usado para explorar essa melancolia pós-Segunda Guerra Mundial. Pós e durante, né? Porque o livro ele começou a ser escrito na década de 30, então nesses 20 anos quase que ela passou escrevendo, muita coisa aconteceu na Europa. E esteticamente, tematicamente, esse livro me lembrou de dois livros europeus. O primeiro, Morte em Veneza, do Thomas Mann, e o segundo, A Morte de Virgílio, do Hermann Broch. E não é à toa que esses dois livros têm a morte no título, né? O primeiro vai falar sobre essa conexão entre sensualidade e morte, ligando, através desse fio, esses dois pontos, mostrando que às vezes eles têm uma certa conexão inevitável e dramática. Aliás, um livro curto e belíssimo do Thomas Mann, que eu recomendo também. E o segundo, outro livro que eu recomendo também, A Morte de Virgílio, que é um livro muito profundo e filosófico, que explora ficcionalmente a morte de uma pessoa que existiu, que foi o Virgílio, esse poeta inigualável e atemporal. Em Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar consegue juntar as coisas que eu achei mais legal nesses dois livros em um livro só. Então a gente tem essa temática que liga erotismo, sensualidade com a morte, o fim de vida, indagações filosóficas sobre o que é certo, o que é errado, do ponto de vista da sexualidade, não exatamente do que é certo e o que é errado, mas às vezes até do que é inevitável, enquanto que ela também vai explorar essa parte de pegar um personagem histórico e usar ele como meio para passar a sua mensagem artística e criar um mito, potencializar um mito, que é o que o Broch faz maestralmente na Morte de Virgílio, que é outro livraço de recomendação fácil que eu espero comentar um pouco mais no futuro. Mas no final das contas o que importa aqui é o que a Yourcenar conseguiu entregar com Memórias de Adriano. Um livro vastamente curioso, um livro bonito, inteligente e que a gente fica engajado em acompanhar, mesmo que ele não tenha uma trama propriamente dita. Dá para dizer que talvez ele tenha pequenas tramas dentro dessa grande confissão que ele faz para o Marco Aurélio, mas independente disso, o que importa é que é um livro fantástico e a minha nota para ele é uma plantação de ciprestes.